Bom, vamos apresentar o trabalho sobre galáxia. Meu nome é Rebeca. Pode passar. Bom, vou falar um pouquinho sobre o que são as galáxias. As galáxias são sistemas formados por uma vasta quantidade de estrelas, de gases, de poeira, de matéria escura e de planetas. E elas estão ligadas e elas são ligadas pela gravidade, pela força da gravidade. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre que a maioria dessas galáxias elas têm um buraco negro também, né? Elas possuem um buraco negro no seu centro. A gente vai falar sobre a forma delas, como elas são definidas. Vamos falar também um pouquinho sobre que elas evoluem ao longo do tempo e que a galáxia que a gente vive, que a gente está, é a galáxia. Meu nome é Beatriz e eu vou falar dos tipos de galáxia. A primeira galáxia é espirais, que elas têm os braços em formato de espiral, por isso o nome delas, e elas são ricas em gás e têm estrelas novas. Já as elípticas, elas têm um formato oval e as estrelas que tem nelas são mais velhas, e o gás também tem pouco gás. E a última são as irregulares. Como o nome já diz, elas têm a aparência meio desregulada, meio bagunçada, dispersa, e geralmente elas são resultados de colisões ou efeitos gravitacionais. Eu sou Eduardo Helena e vou falar do que são feitas as galáxias. Bem, primeiramente, as galáxias são feitas de estrelas. Essas podem ter de bilhões e trilhões de anos. São os planetários, como que a gente tem, né? Sol, Marte, Terra. Nebulosas, que são nuvens de gás e poeira, que formam as estrelas, é ali onde as estrelas nascem. Matéria escura, na sua forma maciça. A matéria escura, que representa a maior parte de massa da galáxia, que compõe a maior parte dela, e o buraco negro, que fica no centro da galáxia. Oi, gente, meu nome é Beatriz e eu vou falar sobre como surgem as galáxias. As galáxias surgiram basicamente quando aconteceu o Big Bang e o universo tinha mais matéria. Com isso, a gravidade puxou essa matéria e fez as primeiras galáxias. Meu nome é Miguel e agora eu vou falar sobre o tamanho e a escala das galáxias. Bom, as galáxias elas podem ter de 10 milhões a mais de 10 trilhões de estrelas. E as galáxias podem ser classificadas como pequenas, as quais são chamadas de anãs, e podem ser classificadas como gigantes. E a distância entre uma galáxia e outra, ela costuma ser medida em milhões de anos-luz, que é aproximadamente 9 trilhões de quilômetros. Oi, gente, sou o Júlio. Eu vou falar sobre movimento e evolução. Então, em relação às galáxias, elas giram em torno de seu próprio eixo, ou seja, que nem o movimento da Terra é um movimento de rotação. Elas também viajam pelo espaço através da gravidade e pelo movimento de outras galáxias. E quando uma ou outra galáxia se encontra, elas podem ter a possibilidade de se chocar. E quando isso acontece, acaba criando outra nova galáxia. E eu também vou falar sobre a galáxia. Primeiro, a Via Láctea é a nossa galáxia onde nós moramos. E ela tem um formato de espiral e tem muitas estrelas distribuídas ao longo dela. Ela também tem um buraco negro no centro, supermassivo. Seu diâmetro é cerca de 100 mil anos-luz e ela tem um grupo chamado Grupo Local. Bom, esse aqui é o grupo, nossos nomes. E para fazer o adendo, vou falar um pouquinho sobre o buraco negro, que a gente falou que tem no centro da galáxia. O buraco negro ele é uma região que apresenta uma grande quantidade de gravidade, que nada nem mesmo a luz pode escapar dele. Ele apresenta uma grande quantidade de massa também e o seu volume é minúsculo. E por fato do volume ser minúsculo, ele tem essa distorção drástica do espaço-tempo. E também tem a fronteira sem retorno, que é chamada de horizonte